dados. Tô vendo que teu currículo aqui é bem extenso, né? Se apresenta um pouquinho pra gente. Pode ficar à vontade, tá? Obrigado, Eduarda. Em seu nome, eu cumprimento todo mundo, né? Queria agradecer também a Gerson, a Jackson, né? Que são parceiros aí de conversa há longo tempo. Como o Eduardo falou, né? O título da apresentação é Integrando Cibersegurança e Proteção de Dados nas Metodologias de Desenvolvimento de Software Orientado a Dados. Alô? Agora. Tá. O mote dessa apresentação é justamente a mudança do paradigma que a gente está, né? Desenvolvimento de software é um troço que está com a gente desde a década de 60. Se a gente for falar de engenharia, quer dizer, desculpa, desde a década de 50, se a gente for falar de engenharia de software, o termo foi cunhado no final da década de 60, lá para 68, 69, na conferência lá da OTAN. E aí tem gente que atribui ao McElroy, tem gente que atribui a Margaret Hamilton, eu prefiro atribuir a ela. Só que hoje nosso contexto são dados, né? Todas as nossas aplicações elas só funcionam porque são sistemas, a grande maioria delas, né? São sistemas de informação em larga escala. E aí a gente tem um conjunto de peculiaridades que vão além da questão da cibersegurança por si só, na aplicação, no contexto da aplicação, no estado da aplicação, e a gente entra pela questão do seu estado, né? Os seus dados. É, vou tentar abordar 4 grandes tópicos, né? Falar sobre os fundamentos e contexto do que é data-driven, cultura, a engenharia de software nesse meio, quem é quem aí na fila do pão, falar um pouquinho dessas metodologias, como é que elas entram, né? Como é que a gente tem que se preocupar com elas. Sobre metodologia, especificamente, acho que foi mês passado, eu fiz uma conversa com o pessoal da Tempest sobre como as metodologias ágeis estão nos levando para o apocalipse do software. Então, tem algumas coisas legais aí para a gente falar sobre isso. Tecnologias, o que, que a gente implementa e como é que a gente se prepara para o futuro nesse sentido. Deixa eu só tirar um negócio aqui da frente. Eu vou rapidinho falar, né? Eu sou PhD em Engenharia de Software pela Universidade Federal de Pernambuco. É, fiz sanduíche na Universidade de Mannheim, fica eu falo na Alemanha, mas já me corrigiram diversas vezes. Não fica na Alemanha, fica na Bavária, que é uma Alemanha diferente. Eu terminei o doutorado em 2010 e estou no SIM, coincidentemente, desde 2010. Depois que terminei o doutorado, eu acabei por acidente, quase que tropeçando e entrando no centro de informática. De lá para cá, esses números provavelmente estão desatualizados, mas já orientei mais de 100 pessoas entre é, graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado. Está inclusive com a seleção aberta. Quem estiver terminando a graduação, tiver interesse, dá uma olhada lá. Eu estou com uns 4 temas. Um de arquitetura com blockchain, é, problemas de arquitetura de software em sistemas complexos de larga escala, problemas relacionados a data-driven. Então, tá feito convite. Hoje eu sou responsável por 3, na verdade são 4 grandes disciplinas, tem uma nova aí que entrou há pouco tempo. A disciplina de engenharia de software no curso de sistema de informação está comigo desde 2012. Eu fui o responsável pela primeira disciplina de computação em nuvem numa graduação no Brasil. Coincidentemente, a primeira de DevOps e, coincidentemente, também a primeira de microserviços, né? E eu estou com a disciplina agora, que a gente está rodando esse semestre, em parceria com o professor Leandro Almeida, Maciel Almeida, que é engenharia de software data-driven com mineração de dados, né? A gente ia fazer com machine learning, só que aí vi que não ia dar tempo, não ia dar, então a gente vai fazer uma sequência de 3 disciplinas, ou 2 disciplinas que são correlatas, e aí semestre que vem tem machine learning entrando na veia aí para a gente brincar um pouquinho. Eu sou pesquisador associado do Inês e sou cientista também na 3DS Company, que fica aqui na Praça Nacional. Lá eu trabalho justamente com essa parte de dados. Um esquentazinho, apertam os cintos, né? Tem várias conversas sobre dados, né? A primeira é que dados andam por petróleo, piriri, pororó. Eu sou uma das pessoas que não gosta muito dessa fala, porque petróleo é um troço meio complicado, né? Eu prefiro uma associação ao urânio. Por quê? Porque os dados, por si só, eles não representam muita coisa, né? Só dor de cabeça. Você tem muitos dados, a sua preocupação com a higienização, a manutenção, a proteção, a segurança desses dados é imensa e o retorno deles ainda é muito pouco.
Então, dados, eles só passam a ter um retorno efetivo quando eles forem enriquecidos, similarmente guardadas as imensas devidas proporções ao urânio. E assim como o urânio, depois de enriquecido, produzindo energia nuclear, o descarte não é feito à la vontade, né, de qualquer jeito. Né? Você precisa ter uma certa sistematização, a preocupação, a sequência de passos e seguranças para descartar o dado, assim como o urânio, assim como são os dados. Né? Uma vez que você armazenou dados, especialmente se forem dados sensíveis, a sua preocupação em como é que você vai lidar com o descarte é muito maior. E quando a gente fala de desenvolver soluções de software, produtos de software, a gente não está falando só sobre criar requisitos funcionais. E aí é uma outra brincadeira lá para frente eu falo um pouquinho. Mas a gente também está querendo garantir que essas soluções, né, digitais ou digitais, elas sejam principalmente seguras e confiáveis. Tem algumas colegas que interagem, devem estar por aqui também, Carla e Jéssica, possivelmente, e que eu brinco muito com Carla, que é da área de requisitos, e a minha religião não acredita em requisitos não funcionais, né? Eu separo os requisitos em dois grupos, são os funcionais e os não funcionais. Eu gosto dos funcionais porque, como o próprio nome diz, eles funcionam, né? Os não funcionais são que não funcionam, então eu não gosto muito deles. E para mim não existe isso de segurança é um requisito não funcional. Não, segurança é um requisito funcional, porque é uma função da aplicação hoje ela ser segura. É uma função ela ter proteção dos seus dados. É uma função ela lidar de um jeito diferente, o responsável e ético com os dados sensíveis, com a gestão da senha, como é que é o dado em trânsito, o dado em repouso, tudo isso para mim isso é função, isso não é não funcionalidade. E a argumentação de que, mas isso é ortogonal, sim, e qual é o requisito que não é ortogonal, né? Senão a gente não tinha espaguete de software, a gente não tinha reengenharia, a gente não tinha manutenção. Quase todos os requisitos, se você não usar as técnicas adequadas, eles vão estar espalhados malmente pela sua aplicação. E a gente tem um uso crescente, principalmente nos últimos meses, de inteligência artificial. Não sei se todo mundo acompanhou a última novela do Manuel Carlos, né? Da crise da OpenAI no Leblon, com a Helena e tal. Literalmente a novela da Globo. E isso mostra o quanto esse tipo de aplicação hoje em dia está na nossa vida, fortemente. Eu usei fortemente IA para essa aplicação e tenho usado em todas as minhas aulas. Vocês vão ver daqui a pouco por quê, sem spoiler. Mas eu usei bastante. E eu uso muito. Eu sou um usuário assíduo desse tipo de ferramenta do jeito produtivo, para me trazer algumas produtividades e para servir de muleta para algumas skills que eu não tenho. E aí o nosso papo vai muito na linha de tá, quais são então, as boas práticas que eu tenho para fazer. Claro que quando a gente fala de boas práticas, não são só boilerplates ou o que é que eu tenho que colocar, não. A gente tem um conjunto de ferramentas, um conjunto de soluções já pré-estabelecidas, conhecidas, como padrões específicos de segurança, padrões de arquitetura, padrões de projeto, que são soluções para problemas já conhecidos e mapeados, né? O nosso primeiro grande problema é esse aqui. E essa foto é bem antiga. A primeira vez que eu usei essa foto, deu um trabalho em encontrar ela de novo. Eu não encontrei nos meus slides, mas essa foto, a primeira vez que eu usei essa foto foi lá em idos de 2009, 2010. E o mote dessa foto, na minha apresentação, que eu não encontrei, só acho que nem Deus sabe onde é que ela foi parar, é que todo mundo está conectado. A gente está conectado, todo mundo está conectado. E logo depois dessa foto, tinha um infográfico que eu usava, que era sobre o que acontecia em 60 segundos na rede. Né? Não sei se vocês já viram isso aí, mas eu comecei a ver esses infográficos, isso, 2008, 2009, e já eram números que me assustavam. Não sei quantos milhões de fotos no Fotolog, que não existe mais, né? Não sei quantos artigos no Blogger. Era esse o nível da coisa, né? Quando a internet ainda era tudo mato. E hoje em dia você vê a quantidade de vídeos, de horas consumidas de streaming no Spotify, no Instagram, no Netflix, coisas do gênero, quantos vídeos são enviados para o YouTube, quantos são consumidos, quantas mensagens são trocadas no WhatsApp. Eu ouvi no Hack and Play, eu não vou lembrar o número, mas eu ouvi o número de mensagens que são trocadas ou geridas pelo sistema de mensageria do WhatsApp em 1 minuto. É surreal. É surreal essa quantidade de dados, né? Tem um estudo, está publicado no IDC, eu não coloquei aqui, mas eu sei porque eu falei dele na minha aula semana passada, então depois eu não coloquei aqui, mas depois quem quiser me achar e perguntar, eu passo os links, né? Mas está tudo no viniciusgarcia.me. A previsão
era que a gente passasse a gerar uma quantidade de centenas de zeta dados ao dia em 2025. A humanidade vai gerar centenas de zeta dados ao dia. Isso é um negócio que é complicado, mas dá para a gente entender a partir do momento que é todo mundo com um celular, possivelmente um relógio, carro, todo mundo hoje em dia já gera muitos dados, e por aí vai. Então, está todo mundo conectado por conta da conectividade de dados que a gente cria. Lá pelos idos do início dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, é, minha, minha ex-esposa tinha um Sandero. E era um tormento a manutenção do Sandero. Renault, né? É complicado. Tem gente que tem sorte, a gente não teve. E eu fiquei muito amigo do chefe da oficina, e quando eu conversava com ele sobre essa questão do tempo, eu falei, cara, é de 7.000, 7.500 quilômetros, não faz sentido, pô. A vida útil do óleo, 15 mil, pô. Estão cortando pela metade, bicho. As outras usam 10 mil, já fica assim mais ou menos aceitável, mas, pô, pela metade e tal. Aí ele falou, cara, o problema não é o óleo, o problema não são as peças, o problema são os dados. O espaço que tem de armazenamento dos dados que são coletados pelo sondeiro, é, o cálculo é que 7.500 é perto do limite. Então, o que acontece? Se você passar do limite, o HD, entre aspas, vai estar cheio, ele começa a sobrescrever e perde seus dados da telemetria. Então, você vê, do início dos anos 2000, a gente já tinha problema com dados. E quando a gente tem problema com alguma coisa digital, obviamente, traz junto a segurança, né? Eu tenho recebido, de 2 em 2 dias, SMS sobre uma compra que foi feita no meu cartão de crédito. Coisas mais doidas no mundo. É engraçado porque vem um 0800 para você ligar, bicho. Então, não é mais um celular de São Paulo ou de Fortaleza que te liga, um 0800 agora. O negócio profissionalizou. E aí a gente tem imensos desafios com a segurança de dados em todos os aspectos. Como vocês sabem, a gente tem diversas... A figurinha clássica da cebola, mas além da cebola, você tem vários espetos entrando em cebola que a gente precisa lidar. E aí a gente precisa lidar com um conjunto de conceitos que são fundamentais justamente na segurança e na proteção de dados. E aí, conseguir correlacionar quais são essas melhores práticas, quais são as metodologias, quais são as melhores ferramentas que podem ser integradas ao longo de um ciclo de vida. Quando a gente fala do ciclo de vida e desenvolvimento de software, a gente também tem duas perspectivas. Eu tenho que ter a segurança para o ciclo de vida, ou seja, eu garantir que o ciclo de vida dos processos, as pessoas que estão tendo acesso às ferramentas que estão construindo aquele produto, aquele ambiente seja seguro. Ao mesmo tempo que o produto e trabalho resultante desse ciclo também seja seguro. Há muitos anos atrás, alguns de vocês são bem novinhos, a gente é quase da mesma faixa etária, mas vocês lembram que a gente teve uma presidente chamada Dilma, né? Não sei se vocês viveram ou estudaram isso. Brincadeira. E na época da Dilma, teve um fuzuê sobre invasão da NSA, não sei se vocês lembram, vazamento de dados, não sei o que e tal, piriri, pororó. E aí, nessa época, teve o SERPRO, começou uma iniciativa muito forte na construção do Expresso. Na época era o Expresso V3. Não sei que fim isso levou, porque eu não participei mais, mas eu participei de alguns workshops promovidos pelo SERPRO, com o Ministério da Defesa, Forças Armadas e tudo mais, nas primeiras versões da versão 3. E a versão 3, ela era, esse começo da versão 3, ela era oriunda de um software open source alemão, que a galera pegou para partir dele, né, para você ter a comunicação segura, porque a comunicação da presidência da República, do GSI, etc., tinha sido comprometida, e obviamente não dá para usar o Gmail, né? Mas Dilma, underline presidente, arroba gmail.com, né? Bolsonaro, underline presidente, arroba gmail.com. Lula, não rola, né? Isso a gente vê só na UFPX, a reitor, arroba gmail.com, ou via, né? Ou era Hotmail, sei lá. Então, e aí, muitos dos debates com o pessoal do CEPRO foi nessa linha de melhores metodologias. É, Eram várias salas discutindo vários aspectos. Aqui eu estava, terminando de apresentar a primeira pergunta, que coincidentemente foi eu que fiz, que não ficou muito claro, foi eu, cara, eu não estou entendendo como é que está o ciclo de segurança, como é que está a questão dos dados, piriri, pororó. E o menino não conseguia explicar, e depois a gente entendeu que o menino, ele ia estagiário e ele estava apresentando. Estranho. E ele, depois de muito debate, um outro pesquisador lá perguntou, não, faz o seguinte,
Desenha para a gente como é que é o fluxo da senha. Eu entrei, tinha um e-mail, digitei lá, meu nome, João Bauer, minha senha, Jack Bauer 123. O que acontece com a senha? Nem isso eles sabiam dizer. Pô. E ele era um estagiário, mas era a pessoa que estava responsável por isso. Ou seja, as práticas de segurança eram nulas, tanto do ponto de vista de cultura quanto de orientação. E o storage onde ficavam as VMs do time de desenvolvimento, por exemplo, não era criptografado. E o acesso não era nem por uma VPN. Então, tinha coisas assim que aí começou realmente esse rebuliço e a gente começou a mudar esse tipo de cultura, que foi muito bom, é, geral como um todo no Brasil, né? É, Evandro, eu estava lá também, a gente deu muita risada sobre as coisas que estavam levando. É, e um aspecto, esse sim, não funcional e ortogonal, com relação a qualquer sistema que lida com dados, são os aspectos éticos e legais. Tanto do ponto de vista do dado que eu coleto, como eu coleto, o dado que eu guardo, como que eu guardo, e para que eu vou usá-lo. Tipo, aquele aplicativo do seu celular, que é para tirar foto, e pede acesso aos seus contatos e permissão para ligar. Assim, bicho, para quê? Qual é o nosso panorama atual, né? E falando sobre segurança e proteção de dados. A gente tem, claro, visível e para todo mundo, é o aumento é, dramático, quase o Manuel Carlos também, no volume e na sofisticação dos ataques cibernéticos que a gente está vendo por aí, né? Então, principalmente porque a gente tem uma banalização da palavra hacker, né? Do hackeado, né? Tudo é hacker, hackeado. Clonaram meu WhatsApp. Invadiram meu celular e clonaram meu WhatsApp. Quem nunca teve uma tia, um tio, um avô que eles clonaram o WhatsApp dele, né? Então a gente tem um problema de entendimento do que acontece e uma sofisticação nos ataques, né? Principalmente a parte de engenharia social, que aí quebra principalmente as nossas pernas com relação a esses ciclos e ao software em si. E, claro que todo mundo lembra de incidente recente. É até complicado esse tipo de pergunta a gente botar de slide, porque ontem teve um, né? Hoje de manhã deve ter tido. Então, o tempo todo a gente está tendo diversos incidentes. E todos esses incidentes eles têm impactos imensos. é, e são sempre correlacionados ou à violação de dados, é, e não necessariamente apenas no risco financeiro, mas impactam em riscos financeiros. E tem ainda aqueles ataques que não é necessariamente um vazamento de dados com o fim de pegar aquele dado de algum lugar e usar em outro, mas alterar o dado, né? Na época que eu comecei a estudar segurança, a conversa era muito sobre isso. Quase que aquela coisa meio guerra fria de é, espionagem industrial, né? Eu quero entrar no data center, eu vou mudar o dado dele lá para ele ter ser prejudicado, etc. E tal. As coisas mudaram um pouquinho nisso. E a gente precisa, obviamente, de muita conscientização para entender o que são as coisas, o que é ser hackeado, o que é o problema de segurança, como eles acontecem, para a gente se proteger, né? Como é tudo na vida, né? Eu sei quais são os riscos do meu bem-estar, de acordo com as atividades que eu desempenho, era legal a gente ter isso daí massificado, muito mais do que a gente já fez para isso. E aí, é, a pergunta é justamente essa. Em um mundo onde os dados são tão valiosos quanto ouro, ou mais do que ouro, onde, como podemos garantir que eles estão seguros, né? A gente tem a ideia de que o banco está seguro, um pouquinho mais do que no colchão, falando em Brasil, muito mais do que no resto do mundo. Mas como é que a gente faz isso, né? E aí entra justamente essa pilha da cibersegurança, né? O que a gente pode trazer de cibersegurança? Cibersegurança não é só uma ferramenta, não é uma tecnologia, não é aquela API que eu consumo, aquele framework em JavaScript que eu pego o NPM lá embaixo, ou aquele jar que eu meto no meu pacote. Não, é muito mais do que ferramenta e tecnologia, e quase que muito mais sobre boas práticas, procedimentos, conscientização, cultura e por aí vai. E toda essa questão ao redor de cibersegurança, ela é fundamentada principalmente em como a gente se protege e protege os nossos produtos de trabalho, ativos, sistemas, aplicações, sites, etc. E o que faz com que aquele meu negócio, aqueles meus algoritmos agreguem valor. E no final das contas, a aplicação em si, ela é só um motor, né? Não que só
seja uma questão de minimalismo. Ela é um motor, ela precisa do combustível para ela agregar valor, né? O carro precisa de um combustível, seja ele elétrico, seja gasolina, álcool, diesel, etc. E o dado faz esse papel. É a partir da massa efetiva de dados de qualidade, a nossa aplicação consegue gerar valor a partir desses dados e entregar valor para nossos clientes e consumidores. Quando a gente fala de cibersegurança, o princípio dessa conversa é o CIA, né? O triângulo chama triângulo da CIA, né? E aí a gente trabalha em cima justamente de confidencialidade para a gente poder garantir que as informações elas são acessíveis apenas para aqueles que possuem a autorização para aquele acesso. O segundo, que é o I, é a questão da integridade desses dados, integridade do acesso, integridade dessa autorização, que se refere a essa precisão e consistência dos dados que estão lá. O A é a disponibilização desses recursos, dessas informações, que vão estar acessíveis apenas para quem tem justamente a autorização, o Google quebrou um pouquinho, autorização, ou quando eles querem necessário. Então, de respeitar, eu vou poder acessar o dado, aquele serviço, consumir aquele serviço, quando eu quiser. Então, ele tem que estar acessível, disponível para mim no momento que eu precisar, no momento que eu quiser. E esses princípios do Triângulo do Cílio são constantemente desafiados por tudo ao nosso redor. Então, a gente tem malware, phishing, etc. Sabe? E essa cibersegurança começa justamente com esse processo de conscientização. Como é que a gente vai garantir essa confidencialidade, integridade, essa disponibilidade no código que eu estou desenvolvendo? A gente tem, ortogonal a isso também, teve um colega meu que chamou de o fuzuê da legalização. Não sei bem o que ele quis dizer com isso, mas foi essa efervescência que a gente teve de normativas, questões legais, e começou lá com a GDPR, tem a LGPD, que eu acho os dois principais expoentes. Eu não vejo muita coisa ao redor do IPA lá, mas também porque os Estados Unidos têm uma política um pouco peculiar, né? A gente tem a famosa jabuticaba brasileira, que tudo só acontece por aqui, mas quando a gente vai para lá também não é diferente, né? O sistema métrico é diferente, por aí vai. E tem a GDPR lá na União Europeia, que é um documento bem coeso, né? Bem interessante. Ele trouxe duas coisinhas, entre aspas, bem interessantes, que foi o consentimento, né? Explícito, que é a ideia de você consentir que seu dado vai ser utilizado, etc, etc. E o direito ao esquecimento, que é eu quero sair e quero que você não lembre quem sou eu. Isso mudou muita coisa na internet, né, no serviço de hoje em dia. E aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que tem um princípio fundamental de proteger justamente a liberdade e a privacidade. As duas coisas mais difíceis, desde que a humanidade é humanidade, é você conseguir proteger essas duas coisas, liberdade e privacidade. E ela também tem uma certa, entre aspas, beleza no documento. É um daqueles projetos brasileiros que fala assim, pô, foi bem feito, né? A execução é outra história, mas foi bem feito. E a gente tem vários impactos dessa legislação na nossa vida, né? Quem pegou a era pré-LGPD, GDPR e essa pós agora entende essa mudança de comportamento imensa. E assim, essas leis tiveram impacto sobremaneira, principalmente permitindo que criasse uma ideia, né, uma cultura que é o princípio do privacidade por design, ou by design, que é a ideia de você considerar privacidade e proteção desde as primeiras etapas do desenvolvimento, né? Coisas como vou minimizar a coleta de dados, eu vou proteger os dados que estão armazenados usando as políticas corretas para isso, de criptografia, de trânsito, repouso, etc. E vou garantir a transparência na utilização desses dados também, a ideia do conscientização explícita. E com isso vai nascendo também a ideia do desenvolvimento de software orientado a dados ou data-driven, né? Que é justamente eu ter essa prática de usar os dados como principal fator, o motor principal do meu desenvolvimento, seja nas tomadas de decisão do meu processo de desenvolvimento, ou seja no software também. Então, do tipo que algumas empresas já fazem há muito tempo, que é não vou coletar um conjunto de métricas para aferir a qualidade diuturnamente do software sendo produzido ou da produtividade do meu time. Então, a gente usa um Agile mesmo. A gente tem a questão da medição da velocidade, das PowerPoints, eu passo aqueles gráficos lá do Kanban para ver como é que está indo, o WIP para ver como é que está subindo as coisas, e por aí vai. E a gente sim tem um conjunto de desafios constantemente a gente deveria estar se perguntando, assim como a gente teve
o nascimento da cultura DevOps e que trouxe as operações para requisitos de primeira ordem, a gente tem que fazer o mesmo com os dados. Quais são os dados que são realmente necessários a gente armazenar? E por quê? Faz realmente sentido, a ideia do design thinking, de eu fazer os 5 porquês, é o que eu deveria fazer também para os dados que eu vou coletar de alguma forma, que eu vou trafegar pelo meu sistema de alguma forma, para eu tentar fazer o máximo possível que os dados só passem. Eles passem pelo meu sistema para aquele momento de decisão eles sejam efêmeros, eu não guarde eles. Se eu precisar guardar alguma coisa, ou seja, eu utilize de subterfúgios para eu aprender com aquela passagem, com aquela jornada, e aí sim, esses metadados dessa jornada do dado pela minha aplicação, é, eu mantenha, né, esse conhecimento. Porque eu tenho um conjunto de riscos que são imensos com relação a lidar com dados, consequentemente, um monte de desafios. A gente sempre tem uma gama de desafios absurda. E eles são sempre amplificados pela escala. E ninguém faz um software para ter 5 milhões, certo? A gente também não começa fazendo para ter 5 milhões. Mas o foco sempre é a gente ter uma gama de sustentabilidade de usuários e clientes positivos na nossa aplicação. Então, sempre que a gente fala em escala, aquele risco que é um single point of failure, que começa com um impacto trivial, na escala ele ganha contornos apocalípticos, né? Então, quando a gente pega principalmente os Vs da Big Data, pegar ou os 3 ou os 5, dependendo da como é que você vê, velocidade, variedade, volume, etc., esses riscos vão ganhar uma escala absurda, né? Principalmente porque, quando a gente fala de software, tem algumas coisas que estão certas, são certezas no ciclo de software. O primeiro é volume. O volume de dados sempre vai crescer. Sempre. Não, esse é o segundo, né? O primeiro ponto é, tudo muda. Os requisitos mudam. Nada é eterno. Só os diamantes são eternos. Os requisitos de software, então, sempre mudam. E o terceiro ponto que eu gosto sempre de falar é da arquitetura. A sua arquitetura está errada. Essa é a lei da arquitetura de software. Só tem 2 leis. A primeira lei é, sua arquitetura está errada. Não quero nem saber como é que ela está errada. Por quê? Porque os dados crescem, os dados mudam. A experiência, a jornada de experiência do usuário tem que mudar. Quando os dados mudam, a sua arquitetura tem que mudar também. E uma vez que você corrija, a sua arquitetura ela vai ficar errada. A gente tem, consequentemente, desafios na análise de dados, porque o seu volume de dados é muito grande. E a gente tem as LGPDs, DPRs da vida, que trazem para a gente conformidade legal, que a gente tem que atender, tem que estar aderente, compliance total, e preocupação com essa privacidade. E aí milhares de técnicas para manter a privacidade, como, por exemplo, anonimização ou pseudo-anonimização. Não, é trivial, porque você tem que fazer isso de maneira inteligente. Essa parte de metodologia eu vou pular, eu já meio que falei que é a história, como é que ele cresceu. Né? E como é que a gente começa a integrar, como é que eu trago cibersegurança, por exemplo, no contexto ágil? Como é que são as minhas práticas ágeis de segurança? Quando a gente pega, por exemplo, Scrum e Kanban, os dois enfatizam, desculpa, entrega contínua e adaptabilidade. Então, eu coloco XP nesse caldeirão, XP prega a ideia do teste contínuo e teste o tempo todo, né? Então, indiretamente eu já tenho aquele arcabouço necessário para justamente eu ter segurança, né? Eu ter cibersegurança no meu contexto ágil, porque a parte difícil, em tese, as metodologias ágeis já preparam para a gente, que é essa questão cultural. Então, a gente precisa, além disso, e é viável, deveria estar sendo feita essa avaliação contínua. Quais são os riscos que a gente tem, como é que esses riscos evoluíram nessa minha sprint, ou da minha micro sprint de hoje para a minha micro sprint de amanhã, a partir do que foi implementado, o que foi projetado, o que está em vista para a gente. E aí surgiu, eu odeio os nomes que a gente em engenharia de software inventa, é a pior área na face da Terra para inventar nome, microserviços, big data, DevSecOps, né? Um negócio, a gente deveria ser mais criativo, mas a gente tem, por exemplo, essa preocupação da cultura em quando eu trago desenvolvimento e operação, basicamente é eu botar as duas espécies que se odeiam para conversar. E não só isso, eu trazer os requisitos de operação como cidadão de primeira ordem para meus requisitos arquiteturais, que literalmente é eu matar os requisitos não funcionais e transformar essa minha preocupação de elasticidade, escalabilidade, disponibilidade, tolerância à falha, alto desempenho, etc, etc, etc como requisito da minha aplicação e os desenvolvedores são corresponsáveis por isso por razões óbvias, quando eu boto o SEC nessa moqueca, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou fazendo com que eu tenha um ambiente Scrum com histórias do usuário, por exemplo, focadas em segurança, em implementação de práticas de segurança no meu backlog, que são medidas, têm o seu valor agregado.
Porque quando eu começo a lidar com segurança, por exemplo, com um requisito não funcional e que é ortogonal, não é um item de backlog no meu squad Scrum. Já começa errado por aí. E como é que eu faço para envolver essas análises de vulnerabilidade? Eu mal, as empresas em geral, aqui nessa nossa ilha, que dizem fazer Agile, não fazem teste, não são Agile, né? Teste é uma fase, não faz parte do dia a dia. O que falar da segurança? O que falar de análise de vulnerabilidade? O que falar de pentest? Falar de análise de intrusão? Eu não faço um teste do caso de uso de login. Como é que eu vou cobrar isso? Então a gente tem que mudar muito isso. E esses são os principais desafios. E a gente consegue isso. Não vou dizer que é fácil, porque nada é fácil, né? Mas a gente tem caminhos para conseguir isso com as automações que a gente já conhece de CICD. Todo o pipeline que a gente tem de integração, de delivery, de deployment, eu consigo atrelar um conjunto de testes de análise de vulnerabilidade, análise de intrusão e tudo mais no meu ciclo de maneira é, tranquila. É, às vezes, muito mais tranquilo do que, por exemplo, desenvolver um conjunto de testes de comportamento para uma interface que é altamente complexa. Fazer um BDD lá com alguma coisa, às vezes é muito mais difícil do que eu promover automação para teste para análise de vulnerabilidade. E aí a gente tem um monte de scanners de segurança, tanto estático quanto dinâmico, que pode nos ajudar nisso. Deveria ser obrigatório que os scanners estáticos rodassem em todo o ambiente de desenvolvimento, porque é automático. É quase que junto com o finado compilador, que não é mais nada compilado, né? Tudo interpretado. Mas é quase que junto, pô. Não dá. A gente tem os linters, um exemplo bem rasteiro. Todo mundo usa esses linters no VS Code. A gente podia ter isso. O VS Code tem um sync que é muito bom. A gente podia ter mais ferramentas nesse sentido também para ajudar a gente. E os dinâmicos são em execução. E a gente precisa, e é tempos, esse evento aqui, eu acho que é o exemplo maior disso é a parte de cultura de segurança. Como é que a gente começa a promover essa conscientização para matar isso? E o DevSecOps acaba sendo um dos artefatos, um dos produtos do trabalho dessa cultura e conscientização, que é muito importante, porque ele visa justamente essa integração. Eu incorporo as práticas de segurança em todo o meu ciclo, não como uma fase. Como a gente muitas vezes vê o teste. O teste é a fase lá no final do meu ciclo. Não, o teste é o tempo todo. A mesma coisa é o que o DevSecOps prega, de um modo abstrato, é justamente eu tenho que integrar essas preocupações de segurança e a consideração de desafios de segurança como cidadão de primeira ordem no meu ciclo de desenvolvimento em toda a minha jornada. Então, quando eu boto um scanner de segurança, por exemplo, estático no meu pipeline de integração contínua, cada commit do meu código, do meu time no código, ele é automaticamente verificado. O custo computacional disso hoje é ínfimo. O custo de pessoas para configurar esse ambiente também é muito pequeno. E o retorno desse investimento é absurdamente grande. E a gente não faz por um problema unicamente cultural, de não olhar para isso. Quando digo a gente, eu estou generalizando para a ilha. Claro que a gente tem os exemplos, infelizmente, os bons exemplos são as exceções. E a gente tem milhares de benefícios, não precisa nem falar isso. O desafio principal que a gente tem, como eu já falei, é cultural. É, além disso, a gente tem um conjunto de ferramentas de testes estáticos, o TASH mesmo, a gente tem Static Application Security Testing, tem muita coisa pronta, aí ferramentas que a gente consegue usar. A gente tem os DASH também, o Dynamic Application Security Testing. A OASP tem um trabalho absurdamente fenomenal com relação a um conjunto de ferramentas e além do Top 10, todas aquelas heurísticas e diretrizes que eles colocam lá, que é muito massa. E tem o OASP Zap e o Burp são bastante utilizados, por exemplo, a Dash é uma dica de bom começo. Tem os pentest também, que vai muito além de identificar automaticamente alguma coisa, mas também a gente tem questões exploratórias que são feitas nos testes de penetração, para além do scan, para identificar os bad smells, vamos chamar assim, podendo levar a isso. Essa integração é muito fácil, entre aspas, de ver como é que acontece. Literalmente, eu boto o Sacha nesse meu ciclo de vida, as minhas ferramentas de teste. É, e aí, quando eu estou chegando na fase de homologação, ou lá no stage, alguma coisa assim, naquele meu ambiente pré-ida para produção, eu consigo rodar os meus testes dinâmicos para essas análises, bem como o pen teste, o teste junto com o teste de estresse também,
é uma boa alternativa, já que o pentest é um teste de estresse, então você potencializa o teste de estresse e vai dar mais robustez para sua aplicação. É, o outro ponto que a gente tem, já para entrar na fase final aqui da nossa conversa, tem a ver com a governança desses dados. Foi um dos pontos que eu falei que eu acho que são os mais difíceis para a gente lidar. Esses pontos, esses aspectos técnicos, para mim, são fáceis. É literalmente problema cultural, porque tecnicamente ele já está encaminhado. Quando a gente fala de gerenciamento de dados de privacidade, eu estou falando de governança. Então, não é apenas proteger, mas eu tenho que ter a garantia da privacidade. Qualquer aspecto, quando a gente fala, eu tenho ou contínuo ou garantia. Essas duas palavras, né, numa frase, num termo, num nome de alguma coisa, respire fundo antes de você mergulhar nessa piscina, porque o desafio é grande porque ele é literalmente contínuo. Então, a gente tem um conjunto de práticas, né, de gerenciamento de dados, desde a privacidade by design, né, que é fundamental, mas, por exemplo, eu preciso aplicar uma governança interna e vou chamar de externa, que eu tenho que ter a governança olhando para dentro do meu time e olhando para fora. Para dentro é o quê? Eu tenho que classificar as minhas informações do meu time, como é que ele funciona, como é que é a conversa. É, é, até um certo tempo era literalmente uma anarquia pura a comunicação. Era o WhatsApp, né, MSN, isso aqui, tudo ao mesmo tempo. É WhatsApp, Telegram, tudo ao mesmo tempo. A gente começou a convergir para usar um servidor do Discord, já que eu odiar e achar que não é o adequado, mas é menos mal. É, um Slack, etc, etc. Mas ainda assim a gente tem problemas sérios de governança e privacidade nesse ambiente. E a gente precisa olhar para eles com esse sentido. Tem que ter um controle rígido de acesso, que é esse ambiente não, né? É, e nem todos esses ambientes eles permitem que a gente implemente essas políticas de retenção de dados. Mesmo a retenção de dados como fala aqui em Recife, é boia, né? É bem complicado. E nem sempre eles estão conformes com essas leis que a gente tem. Um outro aspecto que é muito bom a gente olhar com carinho é a questão da proteção das APIs e as interfaces de dados. Todo software feito hoje em dia, ele é um mashup. Tem APIs que ele vai consumir, algumas são externas, outras são internas, mas eles são desenhados e pensados assim. Então, é fundamental nessa arquitetura moderna que a gente tenha essa preocupação com as APIs. E todo consumo de API é o que a gente chama de um SPOF, um Single Point of Failure, porque é um ativo de um terceiro, muitas vezes consome uma outra API que você nem sabe também, então vai quarteirizando esse risco, aí você fica de fora. A gente tem visto, quando nasceu, entre aspas, o AWS, surgiu um monte de startups implementando serviços que eram complementares ao serviço que a AWS fornecia. E foi muito massa. E a Amazon olhou para aquilo e, pô, isso aqui é legal, vou incorporar, isso aqui é legal, vou incorporar. E aí foi nascendo todo o ambiente e é normal que seja assim. OpenAI é a mesma coisa. OpenAI está nascendo um monte de empresa que complementa o serviço do OpenAI. Eu, por exemplo, na TDS, a gente implementou a ideia de squads, de você criar personas especialistas, né? Aí, cara, tava muito massa. Aí veio a OpenAI e lançou a possibilidade de você criar o GPT, que é o quê? Uma persona. Eu quero estabelecer que eu quero aqui um GPT que é um engenheiro de software que trabalhou no Google por 10 anos, é principal engineer lá, etc, etc. Então você criou uma persona artificial, como um GPT, você pode interagir com ela. A gente tinha feito isso usando os princípios de design, identificação de personas, são 36 personalidades são documentadas e classificadas filosoficamente falando. E é natural. E está todo mundo hoje pendurado em OpenAI. E OpenAI lembra muito o Twitter lá no começo. Baleia de vez em quando, valendo. E aí? A gente não tem um alternativa. A Anthropic ainda não abriu geral para você usar e você ter as duas linhas. Eu não consigo ter uma linha de backup. E aí, esse ponto é um outro que a gente precisa, para além da prática de segurança, eu não consigo intrusivamente testar aquela API para garantir, então preciso recorrer a aspectos do ponto de vista de cyber mesmo, 27001, para o fornecedor de API, para ver o que ele está atendendo, o que ele não está, e ver como eu posso vir do lado de cá, e soluções de contorno. É o clássico, pô, vou consumir a API do Google Maps, mas vou ter um backup aqui usando a API do Here, ou Map24, e por aí vai. E para a API, a gente tem práticas específicas para a gente conseguir. Se a gente for pensar,
em disponibilizar serviços via nossa API, o API da nossa aplicação, começa por autenticação forte, usando tokens OAuth, OAuth2 e por aí vai, o SSLzinho mais. Controle rigoroso de acesso também baseado nisso. Limitação de taxas, todas as taxas possíveis e imagináveis, desde consumo de banda, quantidade de mensagens, tentativas de consumo do serviço, etc. Um ataquezinho básico. Dependendo do modelo de login da sua aplicação, você tem uma aplicação que fez um login corporativo. Ou seja, a pessoa pode chegar com o e-mail da empresa dele, sei lá, empresas@empresatabajara.com. E aí, se eu não controlar direitinho os limites de acesso ao serviço de login de usuário, pode alguém vir lá com um robozinho e uma estratégia básica que era o que eu fazia quando dava de plano de segurança no fim. Botava um ponto extra para descobrir esse tipo de coisa. E, assim, nunca não deu ponto extra. Por força bruta, a pessoa pode ficar consultando o serviço de login para descobrir e-mails que estão válidos e criar uma base de e-mail válida de funcionário da empresa Tabajara, só porque não botei um limite de consumo de serviço. A pessoa vai tentando. Aí, opa, esse e-mail é válido, mas assim é errado. Opa, isso aqui é um e-mail de um colaborador, salva. Vou tentando outro. Puf, opa, mais um. Enquanto for dizendo que o usuário não existe, beleza, não existe. Mas se o e-mail for válido e a senha não significa que aquele usuário existe ali, é um e-mail válido de alguma pessoa e eu posso depois ali em cima daquilo investir em engenharia social, por exemplo. Monitoramento contínuo, que hoje em dia a gente chama de observabilidade. Monitoramento é uma visão um pouco mais fechada, observabilidade é ver o ecossistema como um todo. E eu vou parar aqui, porque eu estou falando bastante, como sempre, e vou pular aqui para o finalzinho, que é uma coisa. O Google está implementando essa obsolescência, né? Firefox, se você acessar o YouTube, ele tem um atraso intencional de 5 segundos. E implementou no Edge também. Tem 2 semanas que, assim, toda vez que eu vou apresentar alguma coisa, passa um tempinho, e trava. E aí tem um case que foi muito interessante, que foi esse da SolarWinds. A SolarWinds é uma empresa, é, e assim, a gente hoje, obviamente, trabalha com essa ideia de integração, né? Tem que ter uma integração maior com relação à cibersegurança, a proteção dos meus dados, essas minhas metodologias, o meu ciclo, minha jornada. Uma jornada que é maior que um ciclo de desenvolvimento de software. E aí, a gente foi, as pessoas foram vendo ao longo do tempo, e hoje está mais claro, que a integração da cibersegurança, das práticas de cibersegurança, ela é fundamental nessa nova era digital, né? Que a gente tem. E não é apenas para proteger os meus dados, mas eu proteger todo o meu ecossistema. E aí a gente teve o caso da outra aqui, tá apresentar, da SolarWinds. O que aconteceu? Isso aí foi lá pelos anos 2021, eu acho, 2021, 2022, em que teve um impacto interessante e que transcendeu o que até então a gente estava acostumado. Ele afetou toda a chamada, foi um efeito em cascata, né? O que aconteceu? Esse problema, esse ataque, essa invasão, ela começou com backdoor que foi inserido
uma atualização de software dessa empresa, né, da SolarWinds, que é uma empresa que desenvolve sistemas de gerenciamento de ativos de rede, etc, etc. E esse backdoor permitiu justamente aos agentes maliciosos, né, os atacantes, acessar as redes, as organizações onde rodava essa aplicação. Então, o que aconteceu isso aí? Qual foi o, o perrengue desse incidente? E por conta de uma vulnerabilidade no ciclo de desenvolvimento da SolarWinds, os clientes dela foram diretamente impactados, porque, independente da quantidade de segurança que eles tinham ou não, porque toda a cadeia de suprimento relacionada ao software da SolarWinds foram impactados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de API, a gente cai nesse mesmo esquema. Se a minha API não for segura, quem consome a minha API, toda a minha cadeia do software com relação a isso está comprometido. E esse incidente, que foi lá, início de 2020, 21, uma coisa assim, mudou a perspectiva dos Estados Unidos, e por isso que mais recentemente começou a tramitar no Congresso, se eu não me engano, já foi decidido que qualquer vazamento de dados ou vulnerabilidade provocar, provocada por meio de uma falha no software, toda a cadeia vai ser responsabilizada. Então, não é só a empresa, porque não necessariamente é culpa da empresa. Por exemplo, se você tem vou dar um exemplo chulo, tá? Você instalou um esquema de segurança na sua casa com a chave eletrônica lá, uma fechadura eletrônica, e descobriram que tem um backdoor nessa fechadura eletrônica e invadiram sua casa. É óbvio que a empresa que forneceu aquilo ali é responsável. Já existe esse entendimento para software nos Estados Unidos. Então, se a minha aplicação ela tem uma vulnerabilidade plantada ou por imperícia no desenvolvimento, e clientes meus são afetados por isso, sendo que os clientes dos meus clientes são impactados, eu sou responsabilizado em cascata e, obviamente, exponencialmente, em um entendimento correto. Então, isso mostra para a gente que a gente nunca desenvolve software para a gente, né? O software normalmente desenvolve para um segundo, um terceiro cliente, que tem clientes que, consequentemente, vai confiar naquele ecossistema, aquele produto digital que você está fornecendo. E aí, o, o final das coisas é que, com o crescimento dessas novas tecnologias, em especial LLMs, que literalmente são um livro de Hogwarts, né? Ninguém sabe ainda, não tem uma ditabilidade, a gente não tem transparência, e é muito fácil. Quando surgiu esse negócio, eu pensei, caramba, meu problema com o professor está resolvido. Eu não vou mais ter que corrigir aquelas provas, né? Assim, é uma cadeia. Eu odeio fazer prova porque eu tenho que corrigir a prova que eu faço. Então, é terrível corrigir prova. É muito ruim. Eu resolvi meu problema, pô. Chat GPT vai resolver meu problema. Ah, não, não dá. Ele não tem consistência, não tem integridade. Então, para uma mesma pergunta, a mesma resposta, ele faz todo tipo de avaliação possível, variando, entre aspas, de 0 a 10. É normal. Então, isso não é nem ele alucinar, é uma questão de que não tem integridade. Isso é um ponto de um risco, porque se envolve dados. E como é que a gente vai lidar com esse troço? Mais ainda, como é que a gente vai garantir que os dados que estão nesses LLMs, eles são privados, eles estão sendo garantidos, a segurança, a proteção, etc. A gente não tem como fazer isso. A gente tem que ter cuidado na hora que, cooperativamente, a gente consome serviços, ChatGPT, Anthropic, ou o Copilot agora, né? Que é um ChatGPT, só que dentro do Azure, do ambiente do Azure, né? E como é que essas metodologias que a gente utiliza podem ser continuamente aprimoradas? A gente precisa estar integrando segurança. A gente já tem segurança, já tem as boas práticas, já tem as ferramentas, já tem meios de fazer isso de maneira produtiva, fácil e rápida. Falta a cultura, falta a gente realmente olhar para isso aí para fazer. Aí eu separei aqui desculpa, 4 livrinhos que eu acho que são muito bons. O do Kevin Mitnick, que é um clássico que nos deixou há pouco tempo, né? Arte na Invisibilidade. Ele deveria ser, eu acrescento ele, mas eu acho que ele deveria ser literatura obrigatória para a disciplina de engenharia de software. Tem o Applied Cryptography, que é um clássico também, do Bruce Schneier. É, e tem sites bem interessantes que a gente pode trabalhar, mas assim, aqui eu estou sendo altamente ousado, e aqui
nesse fórum sugerir alguma coisa. É, mas é isso. Desculpa os problemas e a correria. Essa apresentação eu acho que vai ficar disponível, né? Assim como meus contatos também. Então, de novo, estamos com mestrado, doutorado aberto. Sejam bem-vindos, me procurem. E mais uma vez, obrigado a Tempest por esse espaço e por essa e parabéns por essa iniciativa que é surreal o valor agregado que ela está trazendo para a gente. Obrigado. Sim, sim. Obrigada. Obrigada, Vinícius, encerrando nossa noite de eventos hoje. Quer fazer uma pergunta, né? É, acho que já é boa noite. É, É, acho que já. a pergunta que eu tenho é ali sobre a automação para validar a segurança do software. É, no contexto da engenharia, quem ficaria responsável por essa parte? Seria o tester ou seria o desenvolvedor? Tem, tem mais de uma resposta para essa sua pergunta. Tem o que eu acredito, tem o que é feito e tem o que deveria ser feito. É, no, no, e todas estão, de certa forma, estão certas, né? Antes de eu responder, eu vou fazer um paralelo para você entender minha resposta. É, na minha cadeira de engenharia de software, eu sempre falo, eu falei rapidamente aqui, essa questão das metodologias ágeis, né? Em várias empresas, aqui no Digital, por exemplo, que dizem que usam Scrum, usam Kanban, que são ágeis, etc, 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 mas não fazem teste diário, não tem teste automatizado. Então não é ágil. Se você pegar o manifesto, não é ágil. Significa que a empresa está errada? Não. Ela não está entregando, não está emitindo nota fiscal, não está todo mundo feliz? Tá certo. Ela pode dizer que usa XP e usar Extreme Ross. Tá lindo. Errado é eu dizer que torço pro esporte, mas eu uso uma camisa do Náutico. Aí tá errado, né? É só ser transparente. A mesma coisa com relação à sua pergunta. O que eu acho? Eu acho que é importantíssimo do ponto de vista de cultura, de responsabilidade, isso começa no desenvolvedor. Mais do que isso, começa no PO, ou em quem for, ou no analista de negócio, a pessoa que vende o software, a pessoa que vai ajudar a construir quais são os requisitos. Porque se não começa nessa pessoa, quando chega no desenvolvedor, o desenvolvedor vai ser um passando. E aí o sênior, o arquiteto, o líder técnico, que tem essa preocupação pela sua autoridade e senioridade, ele vai ter que brigar para inserir isso no pipeline de desenvolvimento. E aí tá errado, porque começa a ter a briga. Foi esse tipo de briga que causou o fuzuê para nascer o DevOps. Então, o que eu acho adequado é que isso comece em quem está vendendo software, quem está projetando as regras de negócio, quem atua como PO ou equivalente. Começa neles a preocupação com essas coisas, a identificação de quais aspectos são cruciais para aferir a ausência de vulnerabilidades. Aí a construção disso começa no desenvolvedor. Mas, da mesma forma, é importante que a área de garantia e de qualidade contínua também faça isso. Porque, senão, a gente corre um risco muito grande de retornar a um passado remoto e terrível que a gente teve na área de qualidade, em que os engenheiros de qualidade eles avaliavam documento. Eu já saí daqui, na época eu trabalhava no César, eu já saí do César numa sexta-feira, 11h30 da noite, para liberar um release que era para ter sido entregue meio-dia e não foi, porque o engenheiro de qualidade não aprovou. Difícil falar isso, mas é verdade. Porque na tabela, no documento de requisito, uma coluna que era para ter as palavras em negrito não estava em negrito. É sério, é sério. Isso foi em 2007. É sério. Então, e aí, desde essa época, eu comecei a brigar muito para que, ó, engenheiro de qualidade não é corretor ortográfico do Word. Engenheiro de qualidade, ele tem que entender de código, de regra, de função, de comportamento,
para auxiliar nisso. Graças a Jah, a Ogum, todas as entidades superiores, Oxóssi, que é o orixá da tecnologia, a gente tem hoje uma área de qualidade que testa código, né? Que sabe, que entende o seu compromisso, que é muito maior, inclusive, que o do desenvolvedor. E eles deveriam ter essa preocupação também. Então, a resposta para sua pergunta é todos os stakeholders envolvidos. Porque o cliente tem que saber disso também, né? Eu tenho o cliente como parceiro, ele tem que saber que isso aí é fundamental. Tá, né? Terminou. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.